E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você gosta do conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, dê o seu like. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem mais básico, bem mais iniciante. Vamos ver como que a gente configura a nossa renderização para gerar uma imagem final, tanto em imagem estática quanto animação, como a gente faz as configurações, e também vamos ver para que cada parâmetro da nossa configuração serve e também onde que ela influencia no resultado final da nossa renderização. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Uma das configurações mais importantes que você tem que levar em consideração é se você quer renderizar a sua cena na CPU ou na GPU. Dependendo do hardware que você vai utilizar para renderizar, pode levar mais ou menos tempo de renderização e a sua cena vai ficar pronta mais rápido. Muitas pessoas vêm com uma dúvida se eu renderizar na GPU ou na CPU muda a qualidade do render, e não. Se você renderizar a mesma quantidade de samples na CPU e a mesma quantidade de samples na GPU, que é o processador e a placa de vídeo, você vai obter a mesma qualidade, exatamente a mesma qualidade. Comparando as duas, você não terá perda nenhuma. Sabendo disso, qual seria a diferença real entre renderizar com o processador e com a GPU, que é a placa de vídeo? Seria o tempo de renderização. Como o Blender ele tem um renderizador otimizado para ser feito na GPU e a GPU já é um hardware especializado em criação de imagem, isso vai fazer com que a sua placa de vídeo tenha uma vantagem muito mais alta do que o seu processador. E isso se a gente comparar processadores tops de linha e placas de vídeo top de linha. Se você comparar as duas, ainda existe uma diferença favorável para a placa de vídeo. Mas também é importante que você tenha um processador bem equilibrado, justamente porque a renderização não é só feita na placa de vídeo. Existem algumas instruções que precisam ser feitas na GPU, já que ela é muito mais versátil do que a placa de vídeo, que é especializada para fazer imagem. Aqui na minha aba de propriedades da minha renderização, as primeiras configurações, a gente vai escolher o nosso renderizador, se é o Cycles ou o Eevee. Como a gente está fazendo somente para o Cycles, você já coloca que quer renderizar com o Cycles. Depois você tem Filter Reset, isso daqui não precisa mudar. Existe uma situação onde você vai precisar mudar esse Filter Reset para Experimental, que é quando você faz o seu Displacement. Eu já ensinei como fazer displacement aqui no canal, vou deixar aqui no card. Então, se você quer aprender a fazer displacement, tá aqui no card. Aí você muda para Experimental. E aqui tem o nosso device, que é em qual peça que a gente vai renderizar, na CPU ou na GPU. Se você olhar aqui, tem as duas opções, CPU e GPU. Pode ser que quando você colocar em GPU, a sua opção fique cinza. Isso acontece justamente porque a gente tem que ativar uma função aqui na nossa aba de Preference. Então, você vem aqui Edit Preference e vem aqui em System. Se você observar aqui, tá Cycle Render Device. Se eu colocar em None, você vai ver que a minha GPU fica desmarcada, porque agora ele não permite mais a utilização da GPU. Agora, se eu colocar em CUDA, ele já aparece. E por que eu não marco para ele renderizar tanto na CPU quanto na GPU? Se eu marcar para ele renderizar nos dois, no meu caso, isso vai fazer com que o meu render fique menos eficiente. Eu também já fiz um vídeo comparando todas essas configurações com o novo Cycles, que é o Cycles X. Vou deixar aqui também no card. Você vai ver se é mais eficiente você renderizar com a GPU, com a CPU ou com a GPU e a CPU junta. Então lá eu vou fazer todo esse comparativo, todos esses testes. Eu fiz esse teste em mais de um computador, justamente para a gente ter um dado mais preciso possível. Então aqui eu vou colocar em CUDA, justamente porque a minha placa é da série 10. Se sua placa é da série 20, 30, 40, eu já recomendo que você utilize o Optix, que é uma biblioteca muito mais otimizada para essas placas mais novas. Se você utilizar AMD, você pode colocar em RIP, e se você usa Intel Arc, essas coisas, você já pode utilizar o OneAPI. Aqui eu vou colocar em CUDA. Assim que a gente colocar em CUDA, a gente pode vir aqui nesses três tracinhos e salvar as minhas preferências, e a minha opção de GPU vai estar disponível para uso. Depois da gente decidir se a gente vai renderizar na CPU ou na GPU, a gente tem a nossa quantidade de samples. Aqui eu tenho a quantidade de samples que serão utilizadas na minha viewport, porque eu também posso fazer uma visualização na minha viewport, e aqui eu posso decidir esses valores. Eu também posso colocar denoise na minha viewport. Digamos que eu tenho essa cena aqui. Essa cena também vai estar disponível para download, se você quiser baixar. A única coisa que você tem que fazer é, o IES não vai vir configurar, ele vai vir à parte. Então é importante que você clique aqui na minha luz, já que todas as minhas luzes estão linkadas, e você vem aqui em Shading, e aqui você corrige o local correto para a minha IES.
É a única coisa que você tem que alterar. Se você não alterar isso daqui, a sua IES não vai ficar legal, vai ficar dessa forma aqui, ó. Se você quiser corrigir isso, você vem aqui e procura a pasta correta para a sua IES. Esse IES já vai estar junto com o arquivo de renderização. É só você procurar novamente esse caminho e conectar aqui. Não precisa conectar, então é só procurar o caminho que ele já vai corrigir a minha IES aqui. Então a gente vê que tem uma visualização na viewport. Tem alguns casos que não é muito otimizado você ficar vendo a visualização aqui na viewport, mas isso é papo para outro vídeo. Vamos voltar aqui para a minha propriedade de renderização e aqui você consegue mexer na quantidade de sample. Aqui nas minhas informações ele está rendered on, é porque ele já calculou todos os meus samples. E aqui se eu colocar 128, eu limito algumas áreas para ter no mínimo 128. Aqui você vê a quantidade de samples aumentando. E aqui você também pode ativar o seu denoise. Para ativar o denoise é muito simples, você clica aqui que ele já ativa o denoise. Aqui você também pode definir a partir de quantos samples ele vai começar a aplicar o meu denoise. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Se você quer que ele já aplique instantaneamente, você pode colocar em 0. Assim, ele já atualiza o denoise no sample 0. Aqui você já consegue instantaneamente ter o seu denoise ativo. Aqui tem o método de denoise, se é o Optics ou se é o Open Image Denoise. Aqui eu gosto de utilizar o Open Image Denoise. Mesmo quando eu utilizo uma placa da série 2000, 3000, 4000, eu ainda indico você utilizar o Open Image Denoise. Esse teste de denoise a gente vai fazer em vídeos futuros, é uma ideia. Aqui eu vou colocar em Open Image Denoise. Aqui é os pés que ele vai utilizar para fazer o meu denoise. Se você deixar marcado só em Albendo, ele só vai utilizar a informação de cor da sua imagem para aplicar o denoise. Se você colocar Albendo and Normal, ele também vai levar em consideração as normais da sua cena. E assim o seu denoise vai ficar muito melhor. E aqui tem o Per Filter, se vai ser rápido ou se vai ser o mais apurado. Eu gosto sempre de utilizar o mais apurado, ele vai ficar bem mais pesado, mas só que eu não utilizo ele instantaneamente. Então eu gosto de colocar uma quantidade mínima aqui de 128, que é a mesma que eu coloco aqui em mínimo sample. Assim que ele atingir o meu número mínimo de amostra, ele já aplica o meu denoise. Então tá aqui, ele já chegou no mínimo de amostras possíveis e a gente já tem uma imagem bem legal, bem mais limpa e bem mais interessante da gente visualizar. Agora você precisa entender o que é essas amostras. O Cycles é um renderizador path trace, quer dizer que a luz sai da câmera e vai em busca das minhas fontes de luz, da minha fonte de iluminação. Na prática, isso faz com que a renderização seja mais eficiente, justamente porque a gente não perde uma quantidade de luz que a gente perderia caso o caminho fosse o contrário. E essa quantidade de samples é a quantidade de fotos de luz que vão ser emitidas pela minha câmera. Aqui eu tenho uma resolução de 1300 por 1625. Digamos que ele esteja a 100%. Então a resolução é 1300 por 1625. A gente tem um total de 2.112.500 pixels. A cada pixel da minha imagem ele vai jogar uma fonte de luz. E nessa fonte de luz vai fazer com que a gente consiga captar essa informação. Quanto mais samples você coloca, mais limpa vai ser a sua imagem, mais definida vai ser a sua imagem, mais refinada a sua imagem. Eu poderia traduzir essa palavra samples muito erroneamente, de forma bem errada, para refino. O quanto que você vai deixar a sua imagem refinada. Quanto maior a quantidade, mais refinada vai ser a sua imagem. Isso acontece justamente porque quanto mais samples você coloca aqui, mais chance você tem de iluminar uma área que na remessa passada não recebeu luz, porque a luz é jogada de forma aleatória. Se você tem uma quantidade muito baixa de samples, tem algumas áreas que irão ficar sem uma amostragem, sem luz, sem a luz batendo naquela área. E o próximo samples vai fazer com que a chance da luz bater naquela área seja maior. E quanto mais samples, mais provável vai ser da luz chegar naquela área e aquela área ficar definida. Aqui a gente vai fazer um teste, vou colocar o sample 1, então vou desligar aqui o meu noise threshold e vou colocar o sample 1. E a gente vai renderizar. Aqui é a nossa imagem aplicada com denoise. Isso daqui eu já coloquei o denoise no meu node. Então, um está sendo a visão do node e outro está sendo a visão da minha imagem crua. Se você observar, principalmente nessas barras mais pretas aqui, a gente tem um preto 100%. A minha fonte de luz foi jogada nesses pixels aqui, mas não foi jogada aqui. Ela não teve informação suficiente, não teve luz suficiente para chegar nesse ponto aqui. E aqui você consegue ver que muitas partes a gente precisa de bastante
informação, porque a quantidade não é o suficiente para preencher a minha imagem inteira. Você vê aqui que ele já aplicou um denoise muito competente, mas por não ter informação suficiente, isso daqui fica totalmente cagado. Então é importante que você dê o mínimo de informação para o denoise trabalhar em cima. Agora, se a gente aumentar para 2, você já vê que esse resultado vai ficar ainda melhor. Ó, agora com 2 samples, então ele deu 2 remessas, ele joga a luz na imagem e depois joga de novo, e assim a chance da gente pegar em cantos que não pegavam antes é bem maior. Agora você vê que o nosso denoise já consegue trabalhar bem melhor, principalmente aqui fora, ó. A gente consegue ter uma imagem bem mais nítida, e isso porque a gente tem uma quantidade de samples melhor. E como que eu configuro essa quantidade de samples? Eu gosto de manter o valor padrão. Eu ligo meu noise threshold, que é o meu limite de noise. Eu vou definir aqui o quanto de noise eu quero. Eu deixo o meu valor padrão, vou apertar backspace aqui para ele resetar, que é 4096, e aqui eu configuro o meu mínimo. Mas aí você vai pensar, se com 2 você levou 30 segundos, imagina com 4096, vai levar um tempo gigante. Realmente aumenta bastante o tempo, mas também aumenta bastante a qualidade. Mas aqui o que acontece? Ele não vai colocar 4096 em toda a minha imagem. Ele vai pegar algumas áreas da minha imagem que ele identifica o que precisa de menos amostra, menos luz, e com pouca luz já vai estar com a definição muito boa, e ele coloca o valor mínimo. Ele escolhe que valor que ele vai colocar, e aqui eu limito até que ponto ele pode chegar. Ele pode chegar até o sample 0. Se ele identificar que nesse ponto aqui não precisa de nenhum samples, o sample 0 já é o suficiente, ele joga sample zeros aqui. Agora nessa parte preta ele identifica que precisa de mais, geralmente em sombra, ele vai colocar mais samples aqui, e assim eu tenho uma imagem renderizada de uma forma muito mais inteligente. Mas isso também pode ocorrer alguns problemas. Algumas partes pretas pode ficar com alguns artefatos, como você está conseguindo ver nessa imagem aí. Essa parte aí que era de sombra ficou com esses artefatos justamente porque a gente utilizou esse método aqui, que o Blender identifica onde que ele vai colocar mais samples e menos, mas para corrigir isso você pode mexer no valor mínimo. Eu gosto de colocar um valor mínimo de pelo menos 128. Assim eu identifico que mesmo que ele coloque 128 nas áreas que precisam de mais samples, ele não vai ficar totalmente cagado. Se a gente fosse colocar para renderizar aqui, iria demorar bastante. Então o que eu faço? Eu defino um tempo. Agora eu não trabalho com a quantidade em si de samples, e sim com o tempo de render. Para identificar esse tempo, eu primeiro faço as minhas prévias, eu coloco 10, 20 minutos de teste e vejo se a minha imagem está ficando limpa ou se está ficando muito ruidosa. Se tiver muito ruidosa, isso quer dizer que eu preciso de mais tempo para deixar a minha imagem mais definida. E se já tiver limpa, eu não preciso de muito mais tempo na renderização final. Aqui eu vou colocar 5 minutos só para a gente fazer um teste e a gente vai ver quanto foi o resultado. E outra coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no meu View Layer e vou ativar o meu debug, Sample Debug. Aqui a gente vai conseguir ver onde que o Blender colocou mais samples e onde o Blender colocou menos samples. Então vou voltar aqui para o Render Properties e a gente volta daqui a 5 minutos. Pronto, render finalizado. Você viu aqui que levou 5 minutos e 31 segundos. Por que levou mais 31 segundos? Porque ele precisou calcular aqui o meu compósito. E quanto maior esse compósito, mais demorado vai ser o seu cálculo. E quanto maior essa imagem, também vai ser maior o seu cálculo. E também depende do seu processador. Quanto melhor o seu processador, mais rápido vai ser isso. E aqui a gente já tem um render bem legal. Como você consegue ver, ó, mesmo com noise, a gente já tem informação suficiente para o meu denoise trabalhar em cima e limpar a minha imagem por completo. E a gente tem uma definição bem legal, como você consegue ver aqui na nossa imagem. A gente conseguiu recuperar a textura. Aqui tem um pouco menos de textura, mas aqui tem bastante textura. Ó, aqui tem bastante textura ainda. Aqui tem um pouco menos, justamente ficar mais longe. Quanto mais longe, mais samples precisa, e quanto mais perto, menos também. Aqui a gente já tem uma definição bem legal, até um pouco borrado. E esse borrado é justamente por causa da falta de informação para o nosso denoise trabalhar em cima. Quanto mais informação ele tiver, melhor vai ser para ele trabalhar em cima da minha renderização. Aqui eu vi que 5 minutos é um tempo bastante legal para a nossa renderização. Assim que eu fosse fazer a minha renderização final, eu só iria ver o quanto mais que eu queria de definição, então corrigir essas definições aqui em cantos, em lugares mais longes, e assim eu iria definir meu tempo final. Depois disso a gente também consegue colocar o denoise na nossa própria imagem. Você vê que é
minha imagem saiu com noise, eu posso aplicar o meu denoise nessa saída aqui da minha imagem combinada. Aqui tem os mesmos parâmetros que a gente já viu, o tipo de denoise. Aqui a gente pode configurar se quer no non-albedo ou no albedo e normal, e se a gente quer o rápido ou o mais preciso. Aqui você pode escolher o que você quer. Aqui a gente tem a nosso light. Se você quer deixar a sua renderização com uma otimização de luz melhor, você pode ativar esse daqui, ele vai criar uma árvore de luz. A gente tem o device, que não precisa mexer, são coisas um pouquinho mais complexas. Uma das coisas que você pode mexer é nesse seed, que é a semente que ele vai utilizar para fazer a minha randomização. E você lembra que essa luz é jogada de forma randômica, mas essa forma randômica ela tem um número base, ela tem um número random base que vai servir a cada vez que você renderizar essa cena. Ele vai utilizar o mesmo número. Se você quer que ele utilize um número diferente, você pode colocar aqui um número diferente que ele vai levar esse número em consideração e fazer um padrão de noise diferente. E esse reloginho aqui é legal que você ative quando você está fazendo a animação, porque quando você faz a animação é muito mais fácil de você ver um padrão de noise. Se você tem um único padrão de noise, é muito mais fácil de você ver esse padrão. Agora, se você tem um padrão aleatório de noise, é muito mais difícil de você ver esse noise, e esse noise fica muito mais interessante para a sua renderização. Então, caso você está fazendo uma renderização no Cycles, coloque esse seed aqui com esse reloginho ligado, que ele vai utilizar um seed diferente para cada frame que for renderizado. Assim, a sua animação vai ficar muito mais interessante. E a gente vem para o meu light, que é os meus caminhos de luz. Para que serve isso daqui? Isso daqui serve para os rebatimentos de luz. Você lembra que a luz sai da minha câmera e vai batendo nos objetos e vai tentando encontrar esses objetos até morrer na minha fonte de luz. Aqui a gente define o tanto de rebatimento que essa luz vai ter. Aí, por exemplo, eu coloco o número 4 aqui no meu diffuse. Tem o número 4. Um pixel de luz vai sair da minha câmera, vai bater aqui na minha parede, por exemplo. Ele já tem um rebatimento aqui. Digamos que ela bateu aqui no meu corrimão. Depois de bater no meu corrimão, ela bateu aqui na minha porta e ela bate aqui. Pronto, morreu. Então essa luz aqui, ela teve os 4 rebatimentos dela e morreu. Aqui, se a gente tiver uma quantidade maior de rebatimento, a luz iria percorrer esse ambiente muito mais vezes e assim deixando a nossa renderização em termos de cálculo muito mais próxima da realidade. Em termos de realismo mesmo, isso não vai fazer com que a sua imagem fique realista ou não. Só vai ficar que o cálculo fique mais realista ou não. Você utilizar o valor padrão que vem no Blender não tem tantas contraindicações. Algum desses parâmetros aqui tem uma contraindicação que você utilize valores muito baixos. Por exemplo, o nosso Transparent. Você está vendo aí uma imagem de comparação em vários números do meu Transparent. Isso daí é uma árvore que utiliza muito mapa alfa, e isso vai fazer com que as partes onde essas folhas se encontram fiquem escuras, justamente porque nós temos os Transparent baixo. Se você também está utilizando volume na sua cena, é importante que você tire do zero e coloque algum valor aqui no meu volume. O Gloss, se você está fazendo muitos espelhos e tem muito rebatimento, é importante que você coloque um valor maior, justamente porque se você colocar um Gloss muito baixo, você vai ter esse resultado aí. O rebatimento some abruptamente, então é importante que você coloque um salto aqui maior. E o meu diffuse, você vai ter áreas muito escuras se você colocar o valor muito baixo. Se você colocar valores altos, você vai ter um acréscimo no seu tempo de renderização. E para isso a gente vai fazer um teste. Vou vir aqui na minha aba de render e agora a gente não vai utilizar mais o nosso Adaptable Samples. Vou desligar ele aqui e vou colocar uma quantidade de sample de 128 e vou colocar o tempo em 0. E eu tô dizendo para o Blender que ele só vai finalizar a minha renderização quando ele chegar no meu sample 128. Assim que ele não chegar, ele ainda continua renderizando. Aqui eu vou manter os meus max balls padrão e a gente vai renderizar. Aqui a gente já renderizou com as nossas quantidades de salto padrão. Agora eu vou colocar tudo em 128. Pronto, tudo em 128. Agora a gente vai fazer o teste de quanto tempo vai levar essa renderização. Aqui está o nosso resultado final. Você consegue ver, ficou mais claro a nossa cena, as nossas sombras ficaram mais claras e o tempo de renderização aumentou. Então foi de 1 minuto e 53,16 para 1 minuto e 58,99. Você vê que é um acréscimo muito baixo, mas só que em cenas muito maiores esse acréscimo vai ser muito mais alto. Em algumas situações você pode ter uma diferença de 20 e 30 minutos, 15, 20 minutos por aí. Aí você escolhe se você quer um cálculo muito mais próximo do que seria o real, o cálculo real, ou se você quer uma performance. Eu não diria que
o ganho é muito grande, mas realmente existe um ganho. Para finalizar essa parte aqui dos nossos Max Bounce, a gente pode utilizar um preset que já vem no Blender, que é o Full Global Illumination. É um meio termo que vai te entregar uma performance legal em questão de cálculo e também uma performance legal em questão de tempo de renderização, e o resultado final, na minha opinião, fica muito melhor do que você utilizando o valor padrão que vem no Blender. O clamp aqui é para a gente limitar o poder da nossa luz. Eu mantenho o padrão, Filter Gloss padrão. Aqui é tanto o caustic de rebatimento quanto de refração, mas esse caustic aqui ele é limitado por esse filter. Ele é só um efeitozinho de leve, mas que deixa sua imagem mais interessante e mais realista. Então eu mantenho esses valores aqui padrão. Caso você queira realmente ter o caustic fisicamente correto, também dá para ter isso. Simplesmente desligar esse filter aqui, você vai ter o caustic padrão, se eu colocar em 0. Mas só que ele iria demorar muito, mas muito para renderizar. Para você ter uma eficiência melhor nesse caustic, é bom que você coloque para renderizar na CPU e ative o meu Path Guider. Assim você consegue otimizar esse efeito de caustic e obter esse efeito que fica muito mais legal, como você está vendo nessa imagem desse copo aí que eu renderizei utilizando esse método aqui. Mas isso demora bastante, eu só renderizei nesse copo porque eu achei que iria ficar bem mais legal e eu não precisava desse render de uma forma muito rápida. Isso daí demorou na média de 40 minutos para ser feito. Então vou voltar aqui para a nossa renderização padrão e vou colocar o meu Filter Gloss em 1. Também existe uma aba que é de extrema importância na hora de você renderizar a sua cena. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre essa aba e que vai te ajudar a consumir menos memória RAM, que é a aba Performance. Antigamente, antes da chegada do CyclesX, a gente utilizava o Tiles para dividir a tarefa e assim aumentava a eficiência do cálculo, porque cada thread do seu processador iria ser responsável por renderizar uma parte da imagem. Assim você aumentaria a performance da renderização da sua cena. Hoje, com o CyclesX, isso mudou de função. A gente não utiliza mais para aumentar a velocidade da sua renderização. Se você tiver uma placa forte, é muito melhor você renderizar com o Tiles completo. Assim vai ser muito mais eficiente. Mas digamos que você não tem uma placa tão forte e também não tem tanta memória RAM, é importante que você utilize esse Use Tiles. Assim ele vai dividir a sua cena em tarefas e vai fazer com que você consuma menos RAM. Em alguns casos pode até aumentar a eficiência da sua renderização. Esse número aqui em Tile Size vai dizer o tamanho do meu Tiles. Aqui vem por padrão em 2048. Isso quer dizer que o tamanho do Tiles vai ter 2048 pixels de altura e também 2048 pixels de largura. Isso daqui vai afetar diretamente o seu cálculo de tempo de render. Digamos que a gente vem aqui na aba Samples e a gente coloque 10 minutos de tempo de render. A sua renderização total não vai levar 10 minutos se você tiver com o Use Tiles ligado. Essa conta vai mudar, porque esse valor aqui de 10 minutos vai ser por tiles e a sua renderização vai ser dividida. E como ela vai ser dividida, cada tiles vai ter 10 minutos de duração. Para você fazer essa conta é muito simples. Você vai pegar a resolução da sua renderização. No caso aqui a gente está utilizando 1300 por 1625. Eu vou colocar aqui o meu tiles pela metade, então vou dividir para 2, então vai ser 1024. Então vai ser um tile de 1024 de altura e 1024 de largura. E agora a gente vai fazer o cálculo. Se a gente tem a resolução de largura de 1300 pixels e a resolução de altura de 1600 pixels, a gente vai pegar a largura e vai dividir por 1024. Esse 1024 é o tamanho do meu tiles. Então você vai pegar a resolução final da sua renderização. Se você estiver utilizando uma escala de 200, 300%, você tem que considerar a resolução já com a escala aplicada. Digamos que você está com a escala de 200% de 1625. Então você pode colocar na sua calculadora 200% de 1025, que ele já vai dar o resultado da sua escala aplicada. Como a gente não tem a nossa escala aplicada, a gente vai utilizar a resolução pura. Se a gente dividir 1300 por 1024, isso irá dar um resultado de 1.26 e alguns quebrados. E a gente sempre vai arredondar para cima. Então, arredondando esse número para cima, a gente vai ter o número 2. Então, será 2 tiles na minha largura. Agora, a minha altura será 1625 dividido por 1024, que também irá dar um número quebrado de 1.58. Como a gente sempre arredonda para cima, vai dar o número 2. Então, a gente sabe que no total irá dar 4 tiles, que é 2 multiplicado por 2, que dá 4. Então, 4 tiles. Se aqui o
meu tempo está 10 minutos, ele vai ser multiplicado por 4, que é o número de tiles. Sendo assim, o resultado final de tempo de renderização será de 40 minutos e não de 10 minutos. Outra função também que é bastante importante na hora de renderizar a animação é o meu Persistent Data, que isso daqui vai fazer com que ele mantenha as informações na sua memória RAM, e quando ele for renderizar outro frame, ele já tem a maioria dos arquivos que serão necessários para renderizar, e assim ele vai encurtar o tempo para iniciar a renderização de outro frame. Porque se você não tiver com essa opção ativada, assim que ele renderizar o frame 1, ele vai carregar todos os arquivos necessários na memória RAM e vai renderizar o frame 1. Assim que ele for renderizar o frame 2, passou do 1 para o 2, ele vai apagar todos os arquivos e vai carregar novamente. Então você vai esperar esse carregamento novamente. Utilizando essa opção, essa dinâmica muda. Assim que ele renderizar o frame 1, ele vai carregar todos os arquivos e vai partir para o frame 2. No frame 2, ele vai identificar todos os arquivos que ele pode reutilizar do frame 1, carregar os arquivos que faltam e começar a renderização. Então esse tempo vai ser mais curto. As últimas coisas que a gente vai ter é o meu filme, que é importante. Isso daqui você consegue deixar a parte do meu mundo transparente. Então, se você está precisando fazer alguma montagem e já precisa disso daqui transparente, você pode vir aqui, ó, em Transparent, que ele já deixa transparente para você. Vou voltar aqui para a visão da minha câmera e você consegue observar que a transparência aqui do meu vidro não ficou transparente. Você também pode deixar o seu vidro transparente. Só vir aqui em Transparent Gloss e aqui ele já deixou o meu vidro transparente. Isso serve tanto para volume, também serve para vidro. Se você quer deixar um volume mais, sei lá, tá fazendo uma fumaça, você consegue deixar uns pontos que são mais transparentes dessa fumaça, mais transparente, assim fazer um VFX, por exemplo, ou fazer uma foto colagem, o que você quiser, você também consegue deixar transparente. Só vir aqui filme e deixar transparente. Motion Blur, eu já expliquei como funciona esse Motion Blur nesse vídeo aqui, que eu tô deixando no card, aqui eu explico tudo. Resumindo, é um borrão de movimento. E por último aqui a gente tem uma aba de pós-produção bem simples, onde a gente vai escolher a nossa entrada e saída de cor. A gente também pode escolher o nosso View Transform, eu deixaria sempre Filmic. Você vai ter as cores mais lavadas, assim você vai ter um Dynamic Range muito maior, a sua sombra vai ter bastante informação e as suas altas luzes também vai ter bastante informação, e posteriormente você vai ter esse range de possibilidade de aumentar esse contraste o quanto você quiser. Então eu deixaria aqui. Você também pode mexer no look, deixar mais contrastado ou menos contrastado. Eu não mexeria nisso. Você quer deixar menos contrastado ainda, você pode, mas eu não mexeria isso, eu deixaria padrão, e na pós-produção eu faria essa modificação. Aqui o None já é o suficiente para mim. Se você coloca muito contrastado, vamos dizer em High Contrast, você tem uma imagem bem mais contrastada, você vê que o preto fica bem mais preto, o branco fica bem mais branco. Você pode até se agradar com isso, mas se por acaso você precisar diminuir esse efeito, você não pode, porque você já exportou o seu arquivo com esse efeito aplicado. Então é por esse motivo que eu deixo em None. Assim, na pós-produção eu tenho um leque de possibilidade muito maior. Se eu precisar equilibrar esses efeitos, eu consigo com uma forma muito mais fácil. Aqui a gente tem a exposição, se você quer deixar mais claro ou mais escuro, compensar a sua exposição. Se está muito claro, você pode diminuir essa exposição. Se está muito escuro, você pode aumentar essa exposição. E o gama também você vai trabalhar um pouco nesse contraste. Aqui, ó, você vai deixar mais perto do preto, você vai contrastar mais para a parte preta, e também você pode deixar o seu contraste mais perto do branco. Você pode mexer nesse gama aqui. Eu não mexeria, deixaria o valor padrão. O único que eu mexeria é na minha exposição, que eu mexo sempre, e você também pode utilizar o seu curve. Com esse curve aqui você consegue também fazer alguns ajustes. Aqui você também pode aumentar o seu contraste se você quiser, ó. Vou resetar aqui a minha curva, Reset Curve, e agora eu vou aumentar o contraste. Então eu vou deixar o branco mais perto do branco e o preto mais perto do preto. E agora a gente tem um contraste maior. Então aqui já aumentamos o nosso contraste, você viu que ele tá bastante contrastado, não ficou muito legal, ficou muito forte. Eu posso resetar aqui novamente e tentar deixar esse efeito mais fraco. Ó, agora a gente aumenta o nosso contraste. E assim você consegue deixar o seu arquivo um pouquinho mais finalizado. Mas esse curve aqui eu utilizo para uma função específica que eu ensino lá no curso. Eu vou desativar aqui, não vou deixar ativo. E agora a gente já vai para a nossa aba de exportação. Esse daqui é a aba onde você vai configurar a sua exportação. Você pode configurar a sua quantidade de frame, que vai
vai ser para a sua animação. Aqui você pode colocar o seu frame rate. Para você que não entende, a animação é a sequência de imagem. Se você passar uma sequência de imagem muito rápida, com leve variações de movimento, quando você junta, você tem uma animação, você tem uma fluidez de movimento. Não existe o movimento em si, mas a sensação de movimento. E aqui você escolhe quantas imagens vai ter a cada segundo. A gente conta um segundo. Se você colocar 24, quando você chegar aqui em 20, no 24º frame, quer dizer que você percorreu um segundo. Se você quiser ver isso com mais facilidade, você pode vir aqui em View e pode vir aqui em Show Seconds, que você vai ter os segundos aqui, ó. Ele já botou aqui um segundo, então quer dizer que tem um segundo. Se eu colocar em 60, aqui a gente já não tem mais um segundo. Só quando eu chegar no frame 60 que eu formei um segundo. Vai ter muito mais frame nesse intervalo. E assim você vai precisar de muito mais frames para ter uma mesma quantidade de tempo, caso você coloque em 24 frames por segundo. Então eu deixaria em 24. Aqui é a minha resolução. A gente tem alguns presets que você pode utilizar de resolução. Eu utilizo o meu preset personalizado, que é o meu preset de Instagram. Então eu já deixei ele marcado aqui, mas se você quiser qualquer outro, ele já muda o aspecto aqui da minha cena. Agora, se eu quiser do Instagram, ele já coloca automaticamente o meu do Instagram, que é 1300 por 1625. Eu utilizo essa resolução justamente porque ele preenche mais a tela de quem está vendo a minha renderização, e assim eu chamo muito mais a atenção para a minha renderização. Então eu gosto disso daqui, e eu gosto especificamente desse número justamente porque ele tem a mesma quantidade de pixels de que um Full HD. Mas um Full HD para mim é uma resolução muito baixa, então eu gosto de trabalhar acima de 200% dessa resolução aqui. E isso quer dizer o que, esses 200%? Quer dizer que a minha resolução vai ficar 2 vezes maior. Ele vai pegar esse número aqui e vai colocar em 200%. É a mesma coisa de eu colocar em 100% e multiplicar isso daqui por 2. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Eu estou com 200% da resolução em comparação ao que eu tinha antes. Então pronto, tá 200% da minha resolução final. Aqui tem o meu frame rate. Eu posso dizer em que frame ele vai iniciar a minha renderização, em que frame ele vai finalizar a minha renderização. E aqui eu também posso mexer no meu step, que quer dizer que se eu colocar em 1, ele vai renderizar em um frame. Se eu colocar em 2, ele vai renderizar o frame 1, e depois ele vai renderizar o frame 3, e depois ele vai renderizar o frame 5. Ele vai colocar o intervalo de um frame. Ele vai renderizar sempre o segundo frame. Então aqui, se você quiser renderizar primeiro uma parte da sua renderização e depois outra, você pode mexer nesse step aqui. Então eu deixo aqui normal. Nessa pastinha aqui você decide aonde vai ser colocada a sua renderização. Depois o formato da sua renderização. Aqui a gente tem vários formatos, bitmap, iris, PNG, JPEG, JPEG 2000. A gente tem o TGA RAW. A gente tem o Cineon. A gente tem vários formatos onde você pode exportar a sua renderização. Os formatos que eu mais curto é PNG, que é um dos mais leves, mas também mantém uma qualidade. O TIFF, que ele vai exportar a sua renderização sem perda significativa da sua imagem. Então é muita qualidade mesmo. Então é um dos que eu mais recomendo, é o TIFF. Eu sempre renderizo com ele, é um dos que eu mais recomendo. E se você quer uma opção ainda melhor, que vai salvar especificamente a sua renderização, você pode utilizar o OpenXR Multilayer, mas aí você vai ter que ter um conhecimento a mais para utilizar esse OpenXR Multilayer, que não é uma coisa do outro mundo, mas que é muito mais legal de você utilizar. TIFF ou OpenXR Multilayer é os dois que eu mais utilizo. O PNG eu não gosto tanto de renderizar, justamente porque a gente perde um range muito de pós-produção, mas se você quer um arquivo leve que mantém ainda a qualidade, PNG. Um TIFF você vai ter um arquivo mais pesado, mas com muito mais qualidade. O OpenXR Multilayer, ele é o mais pesado de todos, porque ele vai salvar a sua renderização em si, e ele também vai salvar a sua renderização com uma profundidade de cor muito maior. O TIFF ele utiliza no máximo 16 bits de qualidade de cor e não tem uma compressão muito grande, então ele vai ser um arquivo grande com uma profundidade de cor bem legal. O PNG tem bastante compressão, mesmo que você coloque no 0, ele tem bastante compressão e também tem a profundidade de cor de 16 bits.
Já o OpenXR Multilayer no full, tem que ser no full, então eu coloco o OpenXR Multilayer full, zip, aqui você não vai ter perda nenhuma no low lens zip, ele vai comprimir com zip. Aqui você tem uma profundidade de cor de 32 bits, então aqui eu deixaria em OpenXR Multilayer e depois você faz isso, ou você coloca em TIFF 16 bits e assim você pode exportar. Aqui a gente tem color, em alguns a gente vai ter esse color, a gente tem BW, RGB e RGBA. BW é preto e branco, então só vai ter informação de tons de cinza, preto até o branco. Aqui o RGBA você vai ter o RGB, a imagem normal, e o RGBA você vai ter também um canal de alfa. Lembra que a gente consegue deixar nossos fundos transparentes. Se você colocar só em RGB, o seu fundo não vai ficar transparente, justamente porque você não tem o canal alfa. Então é importante que, caso você esteja fazendo uma renderização que tem o fundo transparente, você utilize o RGBA, porque existe também o canal alfa, o canal de transparência. E por último, a gente tem a nossa saída de pass. Isso daqui são informações úteis que a gente pode tirar para fazer a nossa pós-produção. Aqui no meu Compositor, se você observar, a gente tem várias saídas. Tem a saída do Emit, Environment, AO. Se a gente for visualizar, ó, a gente pode fazer uma névoa, a gente também tem o nosso emitter, que são os objetos emissivos, que são as nossas luzes. Então ele vai separar numa layer diferente só os objetos emissivos, que são esses objetos aqui. E assim como você conseguiu ver, eu consegui colocar estrela somente nesses objetos, porque eu já fiz a separação. A gente tem o environment, que é o environment, mas aqui a gente não vai ter, justamente porque a gente tem o nosso vidro na frente. A gente precisa do nosso environment cru para ter esse pass aqui. AO, que é o ambiente occluser, você pode utilizar essa informação para qualquer coisa, eu não utilizo, mas aqui eu tirei. Shadowcast a gente não tem, e também tem a nossa saída de denoise, que é o nosso normal, albedo e a profundidade, que a gente mais ou menos não utiliza. A gente ativou no nosso debug o nosso sample count, que é para ver em qual região ele está colocando mais samples. É isso daqui, ó, debug count. Aqui, se você observar, ele está colocando menos samples nas nossas partes mais escuras, e nas outras partes ele está colocando mais samples. Observando também que objetos emissivos precisam de menos samples, como você está conseguindo ver aqui. A parte externa também na nossa renderização geralmente precisa de menos samples. Aqui é a nossa janela. Aqui a gente tem a nossa saída de imagem, eu só falei para a imagem, mas se você quiser fazer animação, você também pode utilizar o AVI RAW e o FMPG, que é o MP4, MP3, o que você quiser. O que eu indico quando você está fazendo uma animação? Que você não renderize com esses formatos aqui, não a princípio. Se você tem uma renderização, sei lá, de 250 frames, você já configurou que você quer renderizar do frame 1 até o 250 frames, você vai vir aqui na aba Render, vai vir em Render Animation, que ele vai renderizar do frame 1 até o frame 250, e ele vai salvar automaticamente na sua pasta. Caso você esteja renderizando uma imagem, ele não vai salvar automaticamente na sua pasta. Para renderizar uma imagem, você vai vir aqui em Render e Render Image, ele vai renderizar somente o frame atual que você está. Se eu estou no frame 60, ele vai renderizar somente o frame 60. Para você salvar automaticamente, você tem algumas funções. Você também pode vir aqui no meu Compositor e adicionar em Shift A Output o meu Fire Output. Esse Fire Output, quando você conecta a sua saída final aqui no Fire Output, você consegue tirar essa renderização de forma automática. Eu falo mais sobre isso nessa aula, onde eu falo como você renderizar em multicâmera, e ali você vai ver com muito mais detalhe como esse nodezinho funciona. Se você não quer salvar automaticamente, você pode vir aqui na minha renderização, apertar Ctrl Alt S e escolher uma pasta que ele já vai salvar no formato padrão. Se você quiser na última hora alterar o formato da sua renderização, você pode. Você pode vir aqui, ó, e escolher qualquer outro formato para salvar essa renderização que você quiser. Você não precisa previamente configurar isso daqui. Você, na hora de salvar, você vai lá e altera para o formato que você quer. Outra função para você fazer isso também é vir aqui em Image e vir aqui em Save As, que ele vai salvar a sua imagem. Aqui ele vai pedir o caminho onde que você quer salvar essa imagem e também o formato que você quer salvar essa imagem. Eu vou salvar aqui em TIFF em 16 bits e vou salvar aqui. E a gente vai lá na nossa pasta. Aqui na nossa pasta já tem a minha renderização.
Voltando para a animação, você decidiu de que frame até que frame você vai renderizar, e eu renderizo geralmente em PNG ou JPEG. Aí você se pergunta, mas por que em PNG e JPEG? Que eu tenho muito mais versatilidade com essa animação. Digamos que eu quero renderizar do frame 1 até o 250, mas ocorreu um erro no frame 80. Por algum motivo o Blender fechou. Eu não perco os frames 81 para trás. Eu tenho todos esses frames salvos. E se eu quiser renderizar do 81 até o 250, eu posso. Eu venho aqui em Start, coloco 82, ele vai começar do 82 até o 250. Eu não preciso renderizar esse outro pedaço aqui, porque eu já tenho salvo, e isso porque eu salvei em imagem. Se eu tiver salvado nesses codecs aqui, ele vai corromper o arquivo e você vai perder toda essa renderização aqui para trás. Por isso que eu indico que você utilize uma imagem. Você também pode renderizar em TIFF, mas eu não recomendo, justamente porque vai ficar muito grande. Mas aí você se pergunta, e depois, como é que eu faço a junção dessa imagem? Eu quero um vídeo, eu não quero em várias imagens, eu quero um vídeo. Como que você faz para juntar esse vídeo? Eu vou te mostrar aqui agora. Aqui eu tenho esse vídeo aqui que eu fiz no Eevee. Eu tenho 1200 frames. Aqui eu renderizei separadamente. Eu demorei uma semana para renderizar, então no primeiro dia eu renderizei até o frame 107, por exemplo, e depois eu coloquei para renderizar do frame 108 até outro frame mais para frente, e assim eu consegui intercalar e dividir essa tarefa. Eu não precisei ter uma renderização numa tacada só. Se eu tivesse já utilizado o codec, eu precisaria de toda a renderização feita em uma vez só. Aqui, para você pegar essa sequência de imagem e transformar no vídeo, é muito fácil. Eu vou selecionar aqui o caminho das minhas imagens, vou apertar Ctrl C. Aqui tem o meu novo arquivo no Blender. Aqui eu vou vir em File, New, e agora eu vou vir aqui em Video Editor. Pronto, eu vou no editor de vídeo do Blender. Aqui no editor de vídeo do Blender, eu vou vir aqui em Add e vou vir aqui em Sequência, Image Sequência, uma sequência de imagem. Aqui no meu gerenciador de arquivo do Blender, eu vou colar o meu caminho e vou apertar Enter. Vou selecionar o primeiro frame e vou apertar A. Assim, ele vai selecionar todos os frames que estão na minha pasta. Agora é só apertar em Add Image Strip, que ele vai adicionar a minha sequência de imagem. Aqui ele já colocou a minha sequência de imagem. Outra coisa que a gente precisa fazer é modificar a resolução da minha imagem, porque aqui na sequência de imagem eu estou com a resolução de, vamos vir aqui em propriedade, eu estou com a resolução de 1300 por 1600. Aqui eu preciso colocar exatamente a mesma resolução, 1300 por 1600. Pronto, agora você viu que ele ficou assim bem esquisito. O que você pode fazer é vir aqui e clicar em Transform. Aqui você vai ter a escala. Eu vou colocar a escala 1, então ele vai preencher toda a minha escala. E assim agora eu posso pegar aqui em Output, selecionar o formato de vídeo, então ele já deixa aqui em FMPG por padrão. Vou vir aqui em Encode, vou selecionar em MP4, H64, eu gosto de o H64, a qualidade eu posso deixar em médio, e o encode você pode deixar em Good ou Real Time, o que você quiser. Aqui, como a gente não tem áudio, eu vou colocar aqui não tem áudio, e a pós-produção a gente deixa do jeito que está. Agora a gente precisa dizer para o Blender onde que vai terminar a nossa renderização, que é aqui, ó. Então vou colocar aqui, então é mais ou menos no frame 1200, vou vir aqui em End e vou colocar aqui em 1200. Agora, se eu quiser renderizar esse vídeo aqui, ó, eu escolho uma pasta, então vou colocar a mesma pasta da minha animação e vou colocar aqui vídeo. Pronto, vídeo, aceitar. Depois de ter feito esse processo, a última etapa que você vai fazer é vir aqui na aba Rendering, vir aqui em Render Animation. Assim que você colocar Render Animation, ele vai começar a renderizar a sua animação. Finalizou aqui a renderização da minha animação. Aqui está a nossa animação final. Esse é um vídeo. Esse em específico é o vídeo. Não é as imagens soltas. É o vídeo mesmo. Em P4 você pode mandar para onde você quiser. Isso daqui vai ser reconhecido como vídeo. E é por conta disso que eu gosto de utilizar a renderização de sequências de imagem e não a renderização já com encoding final. Porque eu consigo separar essas tarefas em muito mais dias, e essas tarefas dividindo em mais dias eu não preciso ocupar o meu computador assim por uma semana completa ou por 3 dias completos sem poder mexer no computador. Não, eu fiz essa renderização por uma semana, mas cada noite dessa semana eu ia lá, renderizava uma parte, na outra noite renderizava outra parte. Quando eu tive tudo finalizado, eu peguei e renderizei o vídeo final. Simples assim.
Finalizado isso, agora você já sabe renderizar sua animação, agora vamos para o comparativo. Eu vou configurar a minha renderização só para a gente ver a diferença de resolução. Aqui uma resolução maior é uma resolução menor, você vai ver que é muito mais interessante você utilizar uma renderização maior e eu vou te provar isso agora. Eu vou utilizar a mesma quantidade de tempo para ambos os testes, então a gente vai ter uma mesma quantidade de tempo e a gente vai ver qual resultado fica melhor. Vou conectar aqui justamente para a gente ter o nosso resultado de pós-produção. Aqui eu vou ativar o meu Adaptive Samples, vou colocar aqui o meu valor padrão, então 496, 128 para o mínimo e vou colocar 5 minutos. Então a gente vai deixar 5 minutos renderizando na resolução 100%. E 5 minutos renderizando na resolução 200%. Eu vou utilizar o slot 1 para a renderização 1, que é o 100%, e o slot 2 para a renderização 2, que é 200%. Finalizamos aqui o nosso teste. Como você consegue ver aqui, a gente tem uma imagem de 2.600 por 3.250. Essa é a imagem 200%, porque a gente tem duas imagens. Essa é o nosso Render Result e essa é só a visualização do nosso Nodes. É exatamente a mesma coisa, porque as duas estão saindo da mesma saída, mas aqui vai servir justamente para a gente comparar. Se eu vier aqui, ó, você vê que a outra imagem é a metade dessa que a gente tem agora. Agora a gente vai ver a nossa definição de imagem. Ó, vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Olha como a gente ganhou muito mais texturas, ó, muito mais texturas do que a gente tem aqui. E isso a gente utilizando o mesmo tempo de render. Então você dizendo, tem 2 vezes mais resolução, mas renderizou por mais tempo. Não, a gente renderizou exatamente o mesmo tempo, 5 minutos. Se você olhar, esse daqui tem menos detalhes, tem menos texturas, tem menos definição. Como você consegue ver aqui na minha borda, a gente tem um serrilhado muito forte, enquanto aqui a gente tem um serrilhado muito menor, porque a gente tem uma resolução muito maior, uma possibilidade de guardar informação muito mais alta, só por dobrar a nossa resolução. E a gente nem dobrou o tempo de render, a gente utilizou exatamente o mesmo tempo de render. Se a gente olhar aqui a nossa porta, olha o tanto que a gente ganhou de definição. Olha só, a gente quase não consegue ver esse detalhe aqui, enquanto aqui a gente já tem esse detalhe muito mais bem desenhado, só porque a gente aumentou a resolução. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se tem alguma informação que eu passei aqui que tenha te ajudado de alguma forma, considere também me ajudar se inscrevendo e também deixando seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!